Olá, tudo bem? Você sabe escolher o lubrificante correto para o motor do seu carro? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Dica rápida aqui, muito importante. Toda vez que vamos escolher o lubrificante correto para o carro, quando chegamos em algum estabelecimento que trabalha nesse ramo, enfim, nós nos deparamos com uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Então existem números, letras, especificações, normas, enfim, que nem sempre, né, sabemos do que se trata. E aquela história, né, pessoal? Ninguém é obrigado a conhecer disso, ninguém nasceu sabendo disso, né? Mas informação técnica, desde que seja utilizada para poder preservar o nosso bem, que é o nosso veículo, que é tão difícil ter carro aqui no Brasil, né, pessoal? Tudo é tão caro, manutenção, aquisição e tudo mais. Então a gente tem sim que seguir os padrões recomendados pelos fabricantes para que a gente possa ter uma maior vida útil dos nossos veículos. E aí vamos falar de óleo. O que eu preciso saber inicialmente? Manual. Então, independentemente do que tem no autopeças, do que tem no posto de gasolina ou do que tem lá na casa de lubrificação, é você saber, é já ir para esse local sabendo exatamente qual que é o lubrificante recomendado para o teu veículo. Tá? Então, onde que eu vou encontrar isso? No próprio manual do carro. E no manual do carro vai estar trazendo lá as especificações e é nesse momento que a gente costuma ter um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, o primeiro passo é o índice de viscosidade do óleo. Na verdade, qual que seria a viscosidade do óleo? A viscosidade, pessoal, geralmente é uma informação que vem, né, até bem destacada nesse caso desse lubrificante aqui, é um lubrificante da Bardal, da linha Promax. Tá? Então, pegando só como referência, da pessoal. Então, nesse caso aqui, a viscosidade ela é precedida dessa sigla SAE, tá? Que é a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, que é uma sigla que está em inglês. Tá bom? Então, essa classificação SAE de um lubrificante para motor, ela vai trazer um primeiro número seguido da letra W e um segundo número, tá? sem letra alguma. Isso para um óleo multiviscoso. Óleos monoviscosos vão trazer um número só, que indica que ele trabalha somente, que ele tem o seu desempenho medido somente numa faixa de temperaturas. Quando nós temos óleos multiviscosos, nós temos seguido da letra W, W de winter em inglês, tá? Isso quer dizer que na partida a frio, naqueles momentos da primeira partida do dia, ou quando o equipamento, no caso o motor, ainda não está na sua temperatura de trabalho. Então, qual seria a medida de viscosidade nessas condições, seguido aqui da medida de viscosidade na temperatura de trabalho, tá, pessoal? Algo aí em torno de 100 graus Celsius, tá bom? Então, esse óleo, quanto menor for o número, tá, tanto o primeiro quanto o segundo número aqui, quanto menor for esse número, menos viscoso é esse óleo, ou seja, ele tem uma fluidez maior, tá? E quanto maior for o número, mais viscoso esse óleo será. Para motores modernos, pessoal, são exigidos aí viscosidades cada vez menores, por conta de emissão de poluentes, redução de consumo de combustível e até mesmo por conta das folgas internas do motor que são cada vez mais justas. Tá? Então, quando eu peguei lá o manual do meu carro, ele está indicando, por exemplo, no caso de alguns veículos Volkswagen, alguns veículos da Fiat, indicam 5W40. Então, essa é a primeira informação que eu vou ter que me atentar no momento de comprar, de aplicar um lubrificante no meu carro. Tá? Então, nesse caso aqui 5W40, existem óleos 5W20, 5W30, 10W40, 15W40, 20W50, já são os óleos mais viscosos, geralmente para motores mais antigos. E temos também óleos, até mesmo 0W20, óleos de baixíssima viscosidade. A exemplo do que a Honda tem utilizado ultimamente em seus veículos. Tá? Então, isso traz aí uma fluidez maior para o lubrificante, uma resistência menor para bombeamento, enfim. Tudo isso pensando nas novas regras aí de emissões, de consumo de combustível. Tá? Então, primeiro passo, pessoal, como eu falei, o atendimento aqui, né, de acordo com o que você viu no manual, para dar viscosidade. Depois disso, nós temos que observar o nível de desempenho segundo a classificação API, tá? Que é o Instituto Americano dos Produtores aí de Petróleo, das indústrias do petróleo. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, a sigla API, tá?
E aí nós sempre teremos para motores ciclo Otto, que são a gasolina, etanol, GNV, enfim. Então nós teremos a API, a letra S, tá? Em seguida da letra S, nós teremos uma outra letra. Essa letra, pessoal, se a gente for pensar na ordem alfabética, nós teríamos, por exemplo, esse lubrificante aqui, SN, ele é de uma categoria superior ao lubrificante SM, tá? Então, se a gente pensar lá de A, B, C, D, E, enfim, então, nós teríamos ali SL, SM, depois SN. E após o SN, pessoal, nós temos o SN+, tá? Até foi aí para evitar de colocar SO, que ficaria uma confusão com S0, tá? Então, nós temos aqui a última classificação existente, seria SN+, ou seja, o nível de desempenho do lubrificante, quanto mais adiante a letra aqui em relação ao alfabeto estiver, mais ele vai ter poder de limpeza, o desempenho em relação à temperatura do motor, enfim, tá? Então, o que eu preciso observar nisso aqui? Todos os fabricantes exigirão um nível de desempenho mínimo em relação à classificação API. Então, por exemplo, se o motor do meu carro precisa de pelo menos um SF, eu posso utilizar o SL, posso utilizar o SM, o SN e assim por diante, tá? Isso aqui eu não tem problema eu alterar, desde que não seja para uma classificação, né, mais antiga. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo classificações mais recentes, de melhor desempenho e que têm aditivos de melhor qualidade, que trazem maior desempenho para a lubrificação do carro. Então, nesse caso, se eu estou utilizando um SN, eu posso utilizar em qualquer tipo de motor a combustão, que seja do ciclo aí, a gasolina, etanol, GNV, tá? Quando são motores a diesel, pessoal, aí nós temos, ao invés da letra S, a letra C, tá? E aí nós temos outras classificações diferentes que a gente vai comentar em outro vídeo, tá? Para não se estender demais. Fora isso, já estaria atendendo aqui grande parte da exigência básica, mínima, para o desempenho aí do lubrificante no veículo. Fora isso, eu tenho que verificar exatamente qual que é a capacidade do cárter do carro. Então, se eu estiver lá fazendo a substituição do óleo, não posso ter excesso de lubrificante, como eu não posso também ter falta de lubrificante, tá bom? Muitas tabelas trazem os valores, muitas vezes relacionando com a troca ou não do filtro. Tá? Lembrando que o ideal é que o filtro do lubrificante do motor seja trocado em todas as trocas de óleo, seguindo rigorosamente também o que o fabricante pré-determina, tá, pessoal, de quilometragem ou de tempo. Então, lembrando, nem sempre eu vou trocar o óleo a cada 5 ou a cada 10 mil quilômetros. Eu preciso também verificar qual que é a recomendação do fabricante do veículo em relação ao tempo. Então, é sempre o que acontecer primeiro. A maioria dos fabricantes tem indicado 10 mil quilômetros ou 1 ano, tá bom? Então, o que ocorrer primeiro, se eu rodei menos que 10 mil quilômetros naquele ano, eu preciso fazer a substituição, não por quilometragem, mas sim por tempo, evitando a degradação do óleo, que principalmente a oxidação do lubrificante e a perda das suas características, das suas capacidades ali de agentes detergentes, dispersantes, enfim. Né, tudo isso acaba perdendo a sua função quando o tempo passa e acaba degradando o óleo. Então, falamos de viscosidade, falamos da classificação API, tá? Falamos da quantidade de lubrificante, isso também eu vou encontrar no manual do veículo. E, por fim, pessoal, existem algumas normas específicas, tá? Alguns ensaios que as montadoras fazem para que sejam homologados lubrificantes que atendam especificamente a aqueles modelos de veículos, tá? Então, por exemplo, se a BMW ela precisa de um determinado nível de desempenho por características próprias lá dos seus veículos, dos seus motores. Então, ela vai elaborar uma documentação técnica que vai ter que os óleos que pretendem atender aquela especificação, eles vão ter que colocar aditivos específicos. Então, nessa outra embalagem aqui, pessoal, está até um pouquinho apagada, já está velha, mas, por exemplo, aqui, norma Volkswagen, né, VW 502.00, ele atende também a VW 505.00, atende a VW 505.01, atende também a norma BMW Long Life 04,
Aí já seria para alguns carros a diesel. A maioria dos veículos BMW a gasolina utilizam a Long Life 01. Aqui nós temos também Mercedes-Benz 229.51, a ASEA C3, enfim. São várias normas agora definidas pelos próprios fabricantes que esses óleos precisam, né, atender. Então, passo a passo, pessoal, é saber qual que é a viscosidade recomendada para o motor do veículo, saber qual que é o nível mínimo de classificação API, tá? Que letra que vai estar vindo aqui depois do S. Então, eu tenho que ter aquela letra ou uma letra superior, tá bom? Em seguida, saber qual que é a capacidade, né? Quantos litros de óleo eu preciso aplicar. E, por fim, se existe alguma norma específica, seja da Renault, Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, BMW, Mercedes, enfim. Se o fabricante do meu automóvel está indicando lá no manual do proprietário a exigência de alguma norma, tá bom? Isso garantiria aí, desde que eu atenda todas esses requisitos, né? E mais o tempo, a troca do lubrificante no tempo correto, isso garantiria aí a boa vida do motor, tá? E poupando aí gastos desnecessários com retífica, enfim, tá bom? Espero que tenha ajudado com a dica e fico aberto aí a comentários, a perguntas, enfim, tá bom? Obrigado. E por fim, pessoal, 2 mitos que costumam acontecer muito, principalmente no bate-papo ou no momento em que chega no estabelecimento para fazer a substituição do óleo, é o seguinte: será que eu devo aplicar um lubrificante mais viscoso quando meu motor está muito rodado? Isso induzido até mesmo porque existem fabricantes que colocam lá no rótulo para motores rodados, motores acima de 100 mil quilômetros, enfim, né? E também a questão se o óleo é sintético, mineral ou quando ele é semissintético, que seria com base sintética e também com adição ali de fluidos minerais. Pessoal, é o seguinte: no primeiro caso, sobre a viscosidade, não interfere na viscosidade a quilometragem do motor. Então, se o motor estiver muito rodado, independentemente disso, não deve ser substituída a classe ali de viscosidade do lubrificante. Tá bom? Então, ele, dentro da sua vida útil, ele deve ser utilizado com o mesmo lubrificante, aquele que foi recomendado pelo manual do proprietário. Tá? Caso o motor tenha algum problema, isso tem que ser resolvido com uma intervenção mecânica e não com a substituição do óleo lubrificante, que muitas vezes vai apenas mascarar um problema, mas não vai resolvê-lo. Tá? Então, o motor chegou em 100 mil quilômetros, aquela quilometragem, né, que atormenta muita gente, então não deve ser alterada a viscosidade do lubrificante. Ele vai permanecer trabalhando com o mesmo lubrificante, com a mesma viscosidade, e tudo vai correr muito bem, desde que esse motor tenha sido cuidado da forma correta. Lubrificante adequado, viscosidade adequada, classificação API, a norma do fabricante quando for o caso, né? E as trocas dentro dos prazos ou das quilometragens recomendadas. O segundo ponto, sobre o óleo ser sintético, mineral ou semissintético. Desde que ele tenha atendido, pessoal, todas as classificações anteriores, essas que nós já conversamos, independente se ele seja sintético, semissintético ou mineral. O que ocorre é o seguinte: quanto mais moderno é o lubrificante, né, para motores também mais modernos, muito provavelmente ele será sintético, porque para o atendimento de alguns níveis de desempenho muito elevados, né, para motores mais modernos, isso só é conseguido com lubrificantes sintéticos que conseguem aí sim, de forma, né, em laboratórios, enfim, conseguem atingir níveis mais elevados. Então, essa coisa de mineral já está um pouquinho ultrapassada. Tá? Para motores mais antigos, talvez sim. É claro que se eu puder optar com a mesma classificação, né, eu tiver uma opção de um óleo mineral ou semissintético e de um totalmente sintético, é claro que eu posso optar pelo totalmente sintético. Mas desde que o óleo mineral atenda a todas as classificações, não haveria problema em utilizá-lo. Mas o fato é que o sintético ele tende a ter uma durabilidade maior e, claro, ele é quem vai conseguir
o atingimento de alguns níveis de desempenho superior.